Bora lá então começar nossa segunda santa com os 4 princípios da confiança. Esse vai ser o cerne da nossa aula. Mas isso é algo que eu estou trazendo a mais do hábito. Por quê? Eu falei na aula passada, eu dei um pequeno spoiler na aula passada, que existia um centro de força, né? E ele falava que desse centro emerge a nossa segurança, a nossa sabedoria, orientação e poder. E eu falei que eu não ia falar daquele contexto, disso tudo, naquela aula, que senão ela ia ficar muito extensa. Bom, e aí, o que eu tomei por decisão, então, para essa semana? Falar desse centro de força. Porque depois, quando eu fui ler de novo o capítulo do livro, que eu, na minha aula, no meu estudo, foi dividido em 2 aulas, eu entendi a importância do centro de força. E eu vi ali o guarda-chuva das funções. Então, eu vou trazer o centro de força, os 4 elementos do centro de força, alinhado com o guarda-chuva das funções, e como que a gente integra isso nos 4 princípios da confiança, tá? Então, vai ser uma aula que é complementar ao hábito 2. Comece por um objetivo em mente. Lembra a aula passada? Comece por um objetivo em mente. E o primeiro hábito é o seja proativo. Então, eu vou fazer só um pequeno review muito rápido, mas assim, muito rápido mesmo, do que foi, né, o que a gente viu nesse primeiro e no segundo capítulo. E aí a gente vai entrar no centro de força para poder falar dos 4 princípios da confiança. Então, ó, um resumo do resumo do resumo do resumo, tá? É tipo, tá aqui, ó, é grifado em uma única frase, praticamente. A gente viu lá no hábito da proatividade que a gente precisa abandonar os hábitos que nos tornam reativos. Existiam 2 formas de resposta aos estímulos externos: ser reativo ou ser proativo. Deixa eu compartilhar isso aqui que vai ajudar vocês na recapitulação. Então, ele dizia que existe o ser, quem você é, e com todos os condicionamentos que você viveu e passou na sua infância, o círculo de interferência, que são os ambientes, as relações que você vive, e o círculo da preocupação. Essa pessoa que está aqui no centro do como se tornar proativo, ele vai ter 2 formas de reagir, seja reativa, vai ter 2 formas de responder aos estímulos externos, seja de forma reativa, com base no passado, quando projeta, anula, justifica, julga, se distancia, vive os medos psicológicos, ou ela vai ter a forma proativa. Como que eu evito isso usando o que? Os 4 dons da capacidade humana, que são a autoobservação, a imaginação criativa, a consciência, que é a nossa bússola emocional. Quando eu imagino algo, uma resposta nova, um resultado novo, como eu me sinto, como o meu corpo se sente. É uma bússola emocional se eu estou indo na direção certa. E o 4 elemento do que nos torna essencialmente humanos é a vontade independente. Então, independente do condicionamento que você teve, independente daquelas crenças que foram limitadoras, independente de parecer uma situação que te traz uma dor do passado, você age voluntariamente naquela direção daquilo que você criou na sua cabeça. A gente viu também na semana passada que tudo que existe materialmente primeiro existiu na cabeça de alguém. Então, a gente tem 2 fontes de criação: a criação mental e a materialização em si, tá? E aí, como que a gente direciona a nossa vida e tem mais controle sobre ela? Voltando aqui no slide. Resumo do resumo do resumo, hein, minha gente? Quando a gente olha aqui,
para o nosso centro, que é você, você vai olhar para aquilo que você tem controle direto, que está no seu controle, o controle indireto, que está nos núcleo, na área de interferência, e aquilo que você não tem controle. Então, a gente viu que quanto mais você foca naquilo que você tem controle direto e expande isso para as relações, mais você vai expandindo a sua proatividade e você vai sempre começar com o seu objetivo em mente, com o seu, não fala propósito, né? Comece com um objetivo em mente. Qual o objetivo? Aquele pelo qual você quer ser lembrado. Foi isso que a gente viu. Então, eu não ajo mais na impulsividade, eu não ajo mais pensando que eu tenho que ser a melhor esposa, ou a melhor mãe, ou que eu tenho que fazer tudo pelos meus filhos, ou que eu tenho que fazer. Não, eu não olho mais para esse movimento. Eu olho para o ponto da contribuição, pelo que eu quero ser lembrada. Qual é a contribuição que eu quero deixar no mundo, apesar de ser esposa, apesar de ser mãe, porque você é, para além dos rótulos que você recebeu ao longo da sua jornada, você é. Então, esse é um resumo do resumo do resumo. E o que nós vamos ver aqui? Por que os 4 princípios da confiança é tão importante para esse movimento nosso? Por quê? Lá no círculo da influência estão os nossos relacionamentos. E a gente viu isso lá no guarda-chuva das funções, quando a gente olha os raios do guarda-chuva. Você é a pessoa mais importante da sua vida e você precisa estar no centro. Mas eu vou explicar ainda sobre isso, você no centro. Não o seu eu conceitual, não o eu de eu tenho que ser mais, não o eu da competitividade, não o eu da comparação, entende? Não é aquele eu que muitas vezes foi pintado por alguém. Vou dar um exemplo disso. Meu pai dizia que eu tinha que ser. O que era uma mulher bem-sucedida para o meu pai? Uma mulher que trabalhava fora, ajudava o marido, tinha uma casa, cuidava bem da casa, os filhos, era isso que era uma mulher bem sucedida para o meu pai. Quando eu olho para o que eu vim fazer nesse mundo, que a gente viu lá, né, como desenhar nossa missão, isso está para além de ser mãe. Isso está para além de ser esposa. Isso está para além da casa que eu moro. Quando eu olho para aquilo, o eu no centro tem que ser esse eu mais genuíno, que realiza as coisas mais genuínas no íntimo do seu coração, que se reconhece como uma centelha, como uma luz na vida das pessoas que passam por essa outra pessoa. Na aula passada, a gente dissociou o ser do humano. O ser, ele é essa que é você, para além dos rótulos, que é a parte material. A gente se torna mãe porque teve um filho. A gente se torna uma mulher porque tem um marido, ou porque tem um esposo, um companheiro, uma companheira. A gente se torna cônjuge por conta disso, tem um amigo porque tem outra face, mas quem eu sou para além dessas facetas? Então, quem tem que estar no centro, isso que eu estou contando para vocês o princípio da confiança, os 4 princípios da confiança vão abranger esse fortalecimento do guarda-chuva, de quem está no centro, você, como única, como filha única e amada do Criador. Quando você começar com um objetivo em mente, você vai olhar para amar a pessoa mais importante da tua vida. Você. Como eu já disse em outros movimentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é esse Deus conceitual que está numa caixinha espiritual, sabe Deus aonde? Não, é esse que mora dentro. É essa centelha divina, é esse que te fez acordar hoje. É aquela sensação de que hoje, meu dia, eu poderia morrer, porque já valeu a pena.
A gente não vai se sentir mais atrasada na vida quando a gente está conectada e cuidando desse eu. Então, quem tem que estar no centro é esse eu. E esse eu só vai dar conta de ficar no centro, desenvolvendo segurança, direção, poder e direção, orientação. Peraí, eu vou ter que olhar a cola. Não lembro. Segurança, sabedoria, orientação e poder. Esse eu só vai dar conta de desenvolver esses 4 elementos quando esses 4 elementos emergir da fonte. Esta fonte que é você, do centro. Só que o centro, aí é que tem uma coisa que está ligada com a outra. O centro só vai dar conta de se fortalecer emocionalmente, buscar sua estabilidade financeira, viver a abundância, a prosperidade que tem direito, quando eu estou enraizada com os 4 princípios da segurança. Tá? Deixa eu ver, alguém tá tentando. Ah, Dani. Então, bora lá. Quais são os 4 princípios da segurança? Da segurança, oh meu Deus, da confiança. Você vai primeiro com a primeira confiança que você precisa estabelecer é a confiança com o sagrado. Não importa o que você acredita, o que está para além do teu controle, a segurança, a confiança no sagrado, como você recebe a vida todo dia. Eu, quando acordo, eu agradeço pelo sopro divino que eu recebi, por Deus ter me devolvido a alma ao meu corpo. Eu faço esse movimento de agradecimento. É uma confiança no sagrado. E a confiança no sagrado vai para além do horário da manhã. Vai para, como a Dani contou aqui na prévia, né, sobre uma questão financeira. Vai para quando a Lena vai fazer uma exposição, conhece lugares, pessoas que estavam para além do alcance dela. Isso é confiar no sagrado. O segundo princípio da confiança é você confiar em você, na sua potência, na sua capacidade realizadora, na sua semente, naquilo que você veio fazer, com todos os percalços que você já viveu, para você olhar para a sua cicatriz e reconhecer a força que cada uma delas te traz. Esse princípio da confiança, ele vai gerar em você autoestima, ele vai gerar em você autoconfiança, ele vai gerar em você senso de valor inestimável. Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem as suas capacidades, os seus superpoderes. Mas muitas vezes nós duvidamos do que nós somos capazes de fazer. A gente duvida que vai dar conta. Então, o segundo princípio da confiança é essa confiança em si mesmo. O terceiro princípio da confiança é a confiança no outro. Por isso é tão importante olhar para o guarda-chuva das funções e esses 4 elementos que eu vou trazer, porque o outro está no centro de interferência. É o marido, é o filho, é o vizinho, é o fornecedor, é 10 mil coisas que está no centro de interferência. Se eu não tenho no centro da minha vida eu e confiança em mim e no divino, no superior, todo o resto vai por água abaixo. Porque daí eu não consigo estabelecer confiança no outro. Eu não consigo acreditar que o outro vai dar conta de fazer, aí eu apego para fazer do meu jeito. Eu não consigo estabelecer um limite na relação. Eu não consigo, muitas vezes eu duvido da capacidade do outro de sentir dor, se frustrar. Então eu quero poupar a pessoa, a relação, e aí eu não estou confiando no outro. Então, aqui é super importante a gente saber que existe a limitação de cada um, mas que dentro da limitação de cada um, eu confio na potencialidade de vida que aquela pessoa tem. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar a minha parte.
o 100% que me compete. O que o outro vai fazer com isso é um problema dele. Entende? Aqui, quando eu estava vendo esse movimento, eu lembrei muito lá na zona de interferência, tem um mecanismo que a Dani acho que já aprendeu comigo, eu não lembro se a Lena também já aprendeu, os 3 níveis de tolerância. Que é essencial, que é negociável, que eu posso abrir mão. Quando eu preciso negociar algo com alguém, delegar algo para alguém, terceirizar algo, falou, oh, não estou dando conta disso, preciso pedir ajuda, eu preciso ter clareza do que é essencial, do que é negociável, do que eu posso abrir mão. Porque daí eu entrego para o outro aquilo que é negociável, que eu posso abrir mão. Eu fico com a minha parte do controle, aquilo que é essencial, coloca ele no seu controle, no seu centro de força. Porque senão a gente gera uma expectativa gigantesca sobre o outro, e aí ele não atende, a outra pessoa não atende, e a gente se frustra. O que a gente cai? Na repetição do padrão, se distancia. A gente não está confiando nem na gente, nem no outro. Menos ainda no divino. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Tá fazendo sentido aí, Helena? Tá dando nó? Tá fazendo sentido, mas só para eu entender um pouquinho mais, é como se fosse o apego, você se apega àquela situação e não solta ela. Então, aqui nesse terceiro ponto, que é a confiança no outro, é deixar o outro fazer do jeito que ele consegue. Exato. Não, tem a ver com apego, tem a ver com controle, tem a ver com superproteção, tem a ver com. Às vezes tem a ver também com a postura da vítima. Ah, eu não faço nada porque o outro também não faz. Estou esperando que ele dê o primeiro passo. Então, tem a ver com tudo isso. Um exemplo prático disso, eu lembro da Larissa, quando ela morava aqui na época da pandemia. E eu sempre saía muito cedo para caminhar. Então, quem era a pessoa mais importante da minha vida? Eu. Larissa já era adulta, 20 anos. Ela saiu de casa com 19 ou 20, sei lá, 21, por aí. E de madrugada ela ia tomar leite, esparramava Toddy na pia e fazia um auê. E aí de manhã cedo eu ia sair para caminhar, eu ficava putaça, não limpa... aí eu limpava a pia para não brigar com ela, mas minha vontade era esfolar ela, tacar uma água gelada nela, eu tinha raiva quando isso acontecia. Eu não estou confiando na potência de vida dela. O que eu fiz? Olhei para isso. O que é essencial, negociável que eu posso abrir mão? É essencial que a pia esteja limpa. O que é negociável? Se ela vai comer, lavar e deixar lá a louça secando no escorredor, se ela quer secar e guardar, o problema é dela. Eu não me incomodo. Isso é real, genuíno. E precisa ser assim. Com você, não é com a outra pessoa. Não é fazer um acordo poupando o outro, entende? Eu estou aqui ainda olhando para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, eu estava olhando para mim. O que é importante para mim? É essencial que a pia esteja limpa. E não estava no meu controle ela manter a pia limpa, certo? Aí eu olho para isso. Tá. O que é negociável? O que não me incomoda? A louça está no corredor. Se ela quer secar e guardar, se ela quer largar lá, para mim tanto faz. E o que eu abro mão, que eu não vou fazer, mas que é essencial que ela faça? É o guardar a louça depois. Aí o que aconteceu? Todo acordo, se você olhar para todos os acordos, todos, não importa qual seja, tem consequências. Se você não pagar um boleto, tem consequência dos juros. Se você não entregar um produto em tal data, tem consequência. Todo acordo tem uma consequência. Não é penalidade, mas tem consequência. E eu fui e negociei com ela essa consequência. Falei, olha, se você não fizer isso, e eu de manhã cedo, 5:30 da manhã, quando eu sair para ir para caminhar, você tiver, a louça tiver, a pia tiver suja,
eu vou vir te acordar para você limpar, e quando eu voltar da caminhada, para eu preparar meu café com a pia limpa. Combinado? Combinado. Você traz a confiança. Eu me senti confiante em me posicionar e eu confio nela. Ela fez um acordo comigo. Nenhum dia ela acordou 5h30 da manhã. Nenhum dia. E se a pia tivesse ficado suja em algum momento, eu teria que cumprir o acordo. Porque senão eu caio numa desvalorização interna. Não é sobre o outro, é sempre sobre mim. Eu ia perder a confiança em mim. Se ela deixa suja, eu não cumpro o acordo, e aí eu vou lá e limpo, não sei o quê, eu perco a confiança em mim. Consequentemente, no outro. Então, nesse movimento, eu me senti fortalecida na minha confiança e na confiança que eu depositei nela. Você vai cumprir tua parte. Se ela deixa a pia suja e eu vou lá e acordo ela ia reforçar a confiança em mim. Que minha mãe falou, ela faz. Isso aqui, se a gente trocar em miúdo, é quase o acordo do falou-faz. Só que a gente dá autonomia para o outro. A gente confia que o outro vai fazer do jeito dele, no tempo que a gente combinar, a gente confia que as coisas vão acontecer. Confiar no outro tem que fazer parte de todas as relações. Eu dei o exemplo aqui da minha filha, mas isso vale para o todo. Tanto que no livro ele é bem genérico. Os 4 princípios da confiança, na realidade, ele é genérico com esses outros 4 elementos do centro. Eu estou ampliando o conhecimento aqui para vocês porque ele não traz isso da confiança. Mas os 4 princípios da confiança, toda relação, toda e qualquer relação demanda confiança. Quanto mais confiança, melhor é a interação. E menor é a interferência. A gente está falando desse círculo aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. A gente está falando disso aqui, ó. Deixa eu voltar um. Círculo de interferência, que é você, tá no centro. Quem que tá aqui no círculo de interferência? Marido, filho, fornecedor, cliente. Para cada uma das funções, a gente tem as variáveis. Só que o que eu estou falando para vocês? Eu confio em mim e no controle indireto, a parte que não me cabe, eu preciso estabelecer uma relação de confiança com aquela pessoa que está do outro lado da ponta da relação. Captou? Tudo bem? Beleza. E isso tudo eu estou falando porque no quarto no quarto princípio da confiança, é você confiar. Aqui eu vou trazer no método, no jeito. É você confiar que cada um, como eu falei, tem a sua forma de fazer. Olha só um exemplo disso, né? Foi meu aniversário, né? Na quinta-feira. E aí, teve um primo meu que veio aqui. Um primo que era um primo da minha mãe, que mora aqui na minha cidade, e eu chamei ele para vir aqui, a gente tem relação e tal. E meu primo, ele toma cerveja, né? E eu não bebo cerveja. E ele trouxe um vinho para mim. E eu falei, vamos abrir, vamos tomar junto, não sei o quê. E na prosa, ele falou que a melhor cerveja de Campinas é no lugar X lá, que eu nem lembro o nome. Aí o Marcel começou a perguntar, entender, querer entender onde é que era. E aí, não, mas eu não estou entendendo. Aí pega o Google Maps, aí pega e come. Eu sei que ficou um auê com isso. E aí, eu perguntei, qual é a real importância de você saber disso? Você vai lá tomar cerveja? O Marcelo não bebe. Você vai me levar lá para tomar cerveja? Então, tanto
faz qual é o caminho, qual é o percurso, e se ele desce pela rua X ou se ele desce pela rua Y. Tanto faz. O lugar que ele determinou como o melhor cerveja de Campinas é aquele lugar. Então, você precisa confiar nos percursos. Eu dou uma direção para vocês aqui. Não é a única. Entende? Mas se você está na minha presença e escuta o que eu estou dizendo, confie no método. Confie no que eu estou te contando. Experimenta. Porque quando você experimenta essa relação que começa pela interação de confiança, você experimenta, você dá abertura para ouvir algo que o outro está dizendo que talvez vai me levar para algum lugar, talvez você chegue. E talvez você encontre um atalho que você vai poder ensinar outras pessoas. De repente eu falo para a Lena, vai lá, vai no Sebrae, ou vai, de repente, num network, num lugar diferente do Sebrae, ela encontra alguém que é 1000 vezes melhor do que aquela orientação que eu dei. Mas porque ela se colocou no movimento. É o que a gente estava falando aqui antes da aula. Se colocar no movimento. Quer dizer que aquilo que a Dani tomou do que eu trouxe para ela foi absolutamente como eu disse? Talvez não. Mas ela confiou no método, no jeito que eu dei. E aí ela foi e fez do jeito dela. Ela confiou nela, ela teve confiança no outro, em mim, na nossa interação, e ela confiou no divino. Daí foi possível ela manifestar na vida dela coisas que não estavam no radar ainda. Entende aqui os princípios? Eles não são isolados. Os 4 princípios da segurança, Senhor, os 4 princípios da confiança, eles não são isolados. Eles agem e interagem entre si. Eu confio no divino, eu confio em mim. Quando eu confio em mim, eu me sinto muito segura, eu me sinto autoconfiante, eu me sinto autorrealizável, eu me sinto criadora, eu me sinto capaz, potente. Quando eu percebo isso em mim, eu consigo confiar no outro. Por quê? Porque eu sei que no outro habita a mesma centelha divina que em mim. E aí, nessa interação, quando eu estou inteira de confiança em mim, no outro, eu consigo me abrir para experimentar e ouvir coisas para olhar com novos olhos, com novos olhares, para novos caminhos, para alcançar um objetivo em comum. Eu consigo confiar no método, eu consigo confiar talvez na opinião do outro, eu consigo confiar na fala que o outro traz. Porque eu estou respaldada, estou fortalecida, enfincada em mim, no meu centro. Por isso que isso é um complemento do comece com o objetivo em mente. Tudo bem? Podemos seguir mais um pouquinho? Beleza. Então, diante disso, quando eu estabeleço uma relação de confiança comigo, uma relação de confiança com o outro, primeiro com o divino, comigo, com o outro e vamos chamar isso de com o todo, essa relação de confiança das circunstâncias, do todo. O que está acontecendo é porque tinha que acontecer, nada é por acaso. Eu consigo fortalecer o meu centro. E o que está nesse centro? Que do centro emerge a segurança, a orientação, a sabedoria e o poder. O que está no centro nada mais é do que os seus princípios. Não são valores. Valores são coisas que são mutáveis. Valores podem ser mudados. Mas princípios, os seus princípios universais, seu princípio de contribuição,
seu princípio de crescimento, seu princípio de evolução pessoal e permanente. Quando você está, o seu princípio de promotora da paz, de promotora da luz, de promotora de vida. Uma pessoa que tem como um princípio, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu aqui, do lado de cá, no final de semana. Estou fazendo um exercício com o Marcel de alinhar a intenção do dia antes de sair da cama. Então, a gente faz a meditação e alinha a intenção do dia antes de sair da cama. Então, hoje, eu alinhei uma intenção que o meu dia seria produtivo. E para ele se tornar produtivo, qual era essa... o que faria o meu dia se tornar produtivo? E eu coloquei lá algumas ações. Quais dessas ações iam abastecer o meu princípio de contribuição? Tudo bem? Deixa eu olhar vocês. Estamos juntos até aqui? Estou falando do dia de hoje. E isso foi algo parecido que aconteceu sábado. O princípio, sábado, eu saí de casa e falei que eu queria que eu queria o meu dia leve, alegre. Essa foi a intenção do meu dia. Eu ia num aniversário, eu fui muito disposta a tornar o meu dia leve e alegre. Olha só, e eu não tinha comprado o presente da pessoa onde eu ia, mas eu intencionei que meu dia seria alegre e leve. Qual é o princípio que estava abastecido no meu coração? Contribuição. Eu estou indo no aniversário, eu quero contribuir com a vida daquela pessoa, quero dar um presente que também deixe ela feliz, alegre. Eu quero compartilhar com as pessoas coisas, quero ouvir as pessoas. Eu estou sempre conversando e ouvindo mais do que falando, enfim. Era o meu princípio da contribuição. O centro, que está no centro, o princípio da contribuição, não mudou. Entende? Mas a intenção do dia mudou. Hoje eu queria ser produtiva. Sábado eu queria ser alegre e leve. Aí eis que a gente está indo para o Maravilhas do Lar comprar alguma coisa lá que eu não gosto de dar presente muito tradicionalzinho, né? E aí eu comprei um porta temperos com 4 vidros e comprei uns amendoim diferentes para encher eles e dar o porta tempero recheado de amendoim. Bom, eu já tinha a ideia em mente. Aí a gente foi lá no Maravilhas. E aí o Maravilhas aqui em Campinas, nesse que a gente foi, é bem grande, tem uma entrada e uma entrada, que é entrada e saída, e a outra, pela outra avenida, que é mais movimentada, é só entrada, não tem saída. E aí tinha um carro embicado para sair ali e nós com pisca para entrar. E o Marcel foi para cima, assim, com tudo pro carro. E a mulher ficou puta, brava, nossa, xingou, e não sei o que tal. Aí o Marcelo falou, mas aqui é entrada, não sei o que, tarará. Ele tinha razão, mas eu saí de casa com qual a intenção? Deixar meu dia alegre e feliz. Qual é o meu princípio? Contribuição. Se eu tô no volante e eu tô intencionada no meu coração, um dia alegre e leve, o que eu vou fazer? Eu vou parar um pouquinho antes. Ela vai sair. Eu vou lá no cara da Maravilhas, vou falar, olha, podia colocar uma placa. Lembra dos 4 dons que nos tornam essencialmente humanos? Autoconsciência. O que eu quero para o meu dia hoje? Alegre e leve. Imaginação. Ela está fazendo errado. Eu tenho que parar numa avenida para ela poder sair. Não está certo. Não estou dizendo que está certo. Mas qual é a imaginação criativa? Quais são as formas que eu encontro para manter a intenção do meu dia alinhada com o meu princípio de contribuição para eu buscar uma nova solução? O Marcel agiu de forma reativa e eu agi de forma proativa, porque eu estava fincada com o meu dia
no princípio da contribuição e que ele seria leve e alegre. Entende aqui o centro de força? O que torna o seu centro inabalável é o seu princípio. Mesmo que o que vai permear o seu dia seja diferente. Mas o princípio, ele é que deixa o seu centro de força enrijecido, fortalecido. E isso, inclusive, ajuda você a tomar melhores decisões para aquilo que você vai começar com seu objetivo em mente. Quando que o nosso centro de força perde força? Quando a gente coloca nele o cônjuge. Aí, quando o cônjuge vai embora, o que acontece? Quantas pessoas a gente não conhece que quando um morre, o outro quase que morre na sequência? Porque o centro de força daquela pessoa estava no cônjuge. Quando a gente coloca uma pessoa, a relação, sei lá, a Dani está começando a namorar. Se ela vai para esse relacionamento, eu quero fazer tudo para o meu namorado ser feliz. Ela coloca ele no centro de força. Qualquer coisa que aconteça nessa relação, tira ela. Tira a força da vida dela. Porque não está enraizada no princípio. Quando a gente coloca isso aqui que eu estou contando para vocês, assim, é uma das causas raiz da dependência emocional. Lembra que eu falei que dependência emocional não tem cura? Entre aspas. A gente precisa saber quais são as causas. A gente precisa saber quem está no centro da nossa vida. Eu atendi mais de 2.000 pessoas. Muitas delas como mães. Que quando as filhas vão embora, como o caso de uma cliente minha, quando ela entrou na sessão, eu perguntei, tudo bem com você? Ela falou, tudo. Aí numa das conversas que eu pergunto, numa das sessões, né, tem um contexto que eu pergunto, se você pudesse escolher com quantos anos você morreria, com que data você, quantos anos você escolheria morrer? Ela falou, ontem. Minhas filhas se casaram, foram embora, eu não sei mais o que fazer da minha vida. 3 mulheres. Que casou, foi embora e ela perdeu o chão. Quem estava no centro da vida dessa pessoa? As filhas. E aí, em vez de ela se fortalecer, naquele primeiro momento, ela estava colocando o marido no lugar. O marido que nunca esteve tão parceiro. Aí ela queria colocar ele no centro da vida dela. Esperava tudo dele. Estava se frustrando. Estava entrando na depressão, estava tendo transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, estava tendo um horror de coisas. Porque ela não estava no centro. Entende? Outro centro disfuncional, quando a gente coloca o dinheiro no centro. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando a gente foca na segurança econômica. Quando eu não posso gastar R$1, porque senão vai fazer falta ali. Quando o dinheiro está no centro e ele nos falta, ou perde, ou sabe Deus o que acontece, a pessoa perde o centro da vida. Tem muitas, mas assim, muitas pessoas. A grande maioria dos suicídios, inclusive, é por questões financeiras. Porque colocou o dinheiro no centro. Entende? E o dinheiro no centro, ele causa uma falsa impressão de segurança. Mas o dinheiro é uma moeda de troca. Tá? Outro centro disfuncional, trabalho. Quando eu faço tudo para ser aceita no meu trabalho, faço todas as horas extras, faço tudo que... Aí eu tô ali achando que eu tô contribuindo com o meu trabalho. Só que aí o chefe me manda embora, o cliente não reconhece, eu perco força do centro. Amigos. Tem pessoas que colocam no centro inimigos. Vivem uma vida em busca de vingança. Então, todos esses centros disfuncionais, eles nos tiram a força.
eles nos tiram o senso de direção. Se eu estou com o centro da minha vida nas minhas filhas, quando elas vão embora, eu perdi a direção, perdi a orientação. Me sinto insegura, me sinto impotente, sem conseguir fazer nada. Não tenho sabedoria para poder tomar decisões. Entende? Então, esses 4 elementos. Deixa eu só ver se ele colocou alguma coisa aqui mais nesse. Não, foi o que eu tinha separado para nós. Esses 4 elementos que emergem do centro, quanto mais enraizada e mais em ordem no guarda-chuva das funções eu estou, mais eu confio no divino, mais eu confio em mim, mais eu confio no outro e, naturalmente, mais eu confio nas circunstâncias, no todo que eu estou inserida. E quando eu estou confiante de que tudo é como tem que ser, quando eu estou confiante de que tudo é como tem que ser, e eu estou alicerçada no meu princípio, nos princípios que eu considero inegociáveis, ele fala que isso é esses elementos, eles são intrínsecos entre si, eles são como engrenagens, e quanto mais eu busco justiça, generosidade, aqui ele deu exemplo, ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês essa tela aqui. Ele deu exemplo de princípios para estar no centro. Deixa eu ver. Tá calma nessa hora. Aqui. Aqui, ó, princípios. Lealdade, bondade, integridade, honestidade, fidelidade, justiça, imparcialidade, generosidade. Quanto mais eu foco a minha vida, faço esse enraizamento nos princípios, mais segurança, a ordem é essa, ó, eu me sinto mais forte, eu me sinto segura, eu me sinto autovalorizada, eu reconheço o meu real valor. Quanto mais segurança, mais senso de direção eu tenho para as tomadas de decisões, sempre uma decisão mais clara, justa, segura, baseada nos princípios, porque aqui no senso da direção, na orientação, você vai estar alinhada com os 4 dons essencialmente humanos: a criatividade, a autoconsciência, a criatividade, a consciência e o poder da escolha efetivo, né? O poder da ação. A sabedoria, depois que você está segura e orientada, você se coloca no movimento. É o que está acontecendo aqui com vocês. Vocês vão se colocando no movimento e, de acordo com as questões que vão aparecendo, vocês são livres. Vocês se sentem livres para desfrutar dessa sabedoria, da experimentação. Você vai sentindo a bússola emocional, estou no caminho certo ou não? Você tem essa autoliderança. Você tem esse pensamento questionador. Você vai alimentando isso em você. Bom, se esse não é o caminho, se isso não está... Parece que é onde eu preciso ir, mas não está dando muito certo isso, qual é o outro movimento que eu posso fazer? Será que eu tenho que desenvolver uma nova habilidade? A Lena foi lá estudar. Será que eu tenho que desenvolver novas capacidades? Começa a questionar e quando a gente questiona da forma certa, a sabedoria que existe dentro de nós, essa inteligência infinita, ela emerge. Ela emerge. Ela traz as respostas que a gente pergunta, mas a gente precisa saber perguntar. E aí, quando isso aqui está alinhado, integrado, você se sente num poder ilimitado. Como a Lena falou lá no começo, nada mais segura. Porque você está enraizada nos seus princípios. O centro não é mais o vizinho, a filha, o que o outro vai pensar, o que o chefe vai falar, o que vão dizer a meu respeito. É foda-se.
Eu estou enraizada, eu estou estruturada no que eu acredito. Eu confio no divino, em mim, no outro e no todo. Então, isso aqui, minha gente, ó, é fundamental para a gente começar com o objetivo em mente. Porque agora a gente sabe da onde tem que vir esse objetivo. Do centro. Tudo bem? Ai, meu Deus, que eu achei que ia ser uma aula mais leve. Mas estamos juntos! Ó, deixa eu deixar um recadinho aqui para vocês. Semana que vem não vai ter aula, porque eu vou estar numa imersão de formação que começa quarta-feira agora e vai até quarta-feira da semana que vem. É uma nova formação, né? E que eu tô essa prazer, Luana, eu tô sempre nessa também, né? Estudando. E aí eu vou estar nesse processo, então segunda eu não vou estar, porque eu vou estar na imersão. Aí na outra segunda a gente volta com o terceiro hábito, que nem lembro o hábito da próxima semana. Primeiro, mais importante, como que a gente elege as prioridades do nosso dia, nas nossas decisões e tal. Então, primeiro, o mais importante. E essa aula é muito incrível, porque ali a gente consegue ir eliminando as distrações que nos impedem de viver o mais da vida. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com alguém essa aula, vai ficar salva aqui no YouTube. E se faz sentido para você, vem para o grupo Frutos em Potencial. Vou deixar aqui também o link da imersão, que vai estar aberta, né, as inscrições, dia 27 de julho, aqui em Campinas. Um dia inteiro para cuidar de você e desbloquear toda a potencialidade de riqueza, de criadora que você é, da sua realidade. A gente vai fazer isso num dia imersivo, com muitas experiências vivenciais. Você vai encontrar todas as informações no link aqui embaixo, tá? Então, um beijo grande no seu coração e a gente se vê qualquer hora por aí.